nos acompanham online, também que a glória do Senhor esteja presente nessa transmissão na nossa vida, né? Vocês que estão aqui presentes conosco hoje aí, conseguiram vencer o frio, hoje deu uma apertada, né, irmãos? Hoje tá bravo, né? Todo mundo separou a doação da meia para a nossa ação social, não se esqueça, né? Nós somos abençoados, nós temos muito mais do que nós precisamos, né? E se Deus não dá muito mais do que precisamos, nós precisamos realmente contribuir na vida daqueles que necessitam, amém? Irmãos, eu gostaria de começar aqui trazendo aí uma série de recados, como de hábito por todos, lembrando, nosso culto dominical, 9h30 da manhã, amém? Todos os domingos. O primeiro domingo do mês é a nossa Santa Ceia, então se você puder estar presente, venha e participe, tá? Logo após o culto no domingo, exceto no culto da Santa Ceia, temos a reunião dos Arrows. Os Arrows é para os jovens e adolescentes, amém? Então todo domingo acabou, né, o culto, 10, 15 minutos depois, Lucas já junta a galera aqui e começa a reunião dos Arrows, amém? As terças-feiras são os nossos dias de oração. Nós temos aqui 8h30 da manhã, amém? A primeira oração do dia, e a segunda oração às 8 horas da noite, amém? Todas as quintas-feiras o nosso culto, e no sábado pela manhã, às 8 horas da manhã, as mulheres se reúnem e fazem aqui um momento de jejum e oração. Elas sempre terminam ali com um cafezinho da manhã, maravilhoso. Então, se você tem disponibilidade e pode vir participar em qualquer um desses eventos, você é bem-vindo aqui, amém? Além desses eventos fixos, irmãos, que nós temos na igreja, nós temos algumas ações específicas, né? Dia 17 agora, às 8 horas da manhã, as pessoas vão estar se reunindo aqui na igreja, saindo num grupo maior. Nós vamos fazer uma campanha de doação de sangue aqui no Hospital Mário Covas. É um gesto simples, um ato simples, onde, irmãos, uma única bolsa de sangue doada gera um impacto em 4 vidas diferentes, amém? Obviamente, irmãos, tem uma série de critérios, de idade, de peso, né? São condições pré-existentes, né, que precisam ser respeitadas, né? Não cabe aqui eu explicar cada uma delas, mas se você tiver alguma dúvida, nós estamos compartilhando nos grupos da igreja. A Tati está à frente, já praticamente decorou de cor salteado as pré-condições, né, Tati? Então, venha, se envolva conosco, vamos exercer o nosso amor, né, o amor que Deus derramou em nós com a doação de sangue, amém? Também, irmãos, no mesmo dia 17, às 10 horas da noite, nós temos aqui a Vigília dos Homens, tá? Embora seja chamada Vigília dos Homens, ela é aberta para toda a igreja, amém? Sabemos que por causa do horário algumas pessoas ficam meio receosas, né? Mas não se preocupem, vem que a gente sempre dá um jeito, organiza umas caronas aqui e leva todo mundo e ninguém volta a pé para casa, amém? E, irmãos, no final de semana seguinte, né, no dia 24, nós temos o drive-thru da primavera, amém? O que é esse drive-thru da primavera, irmãos? A equipe, né, das crianças estão se organizando para organizar um evento e precisam de recursos, né? E qual foi a maneira que elas encontraram? É fazendo esses kits, o kit 1 e o kit 2. Com apenas R$25 você vai ser abençoado com um kit maravilhoso, delicioso como esse, olha. Kit 1, bolo salgado de pão puma, 3 brigadeiros, 3 beijinhos, um bolo gelado. O 2, 2 empadinhas, 3 brigadeiros, 3 beijinhos e um copo da felicidade. Irmãos, e quem faz é a Claudinha. Eu acho que não preciso falar que os doces que a Claudinha faz são maravilhosos, são nota 10. Amém? Então, eu chamo você, já leva 2, leva para o filho, para a filha, para a mãe, para a avó, para a sogra. A sogra também merece, leva para todo mundo, tá? Só procurar as mulheres aqui no final do culto, que elas vão estar passando para você. Você pode estar pagando em dinheiro, pelo Pix, tem diversas formas de pagamento aí. Amém? Dia 24, 8 horas, é o culto dos Arrows. Temos as reuniões pós-culto domingo, e no dia 24, às 8 horas, temos o culto dos Arrows. Então, você jovem, você adolescente, que tem a disponibilidade, vem, se envolva conosco. Amém? E para finalizar, irmãos, dia 26, nós temos a nossa ação social. A nossa ação social, de uma maneira
muito resumida, muito simplista, é uma equipe de pessoas se reúnem, preparam, né, um alimento, né, e saem distribuindo, né, para os moradores de rua, pessoas em situação de rua no nosso Parque São Rafael e região. Também fazemos algumas doações de roupas, de cobertores. Então, se você tem lá roupas, cobertores em bom estado, né, por favor, separem e tragam, tá, para doação. A gente sempre insiste muito na tecla, né, porque a Tatiane reforçou isso. Eu, quando soube disso, eu fiquei chocado. A maior necessidade que tem, irmãos, é meia, né, algo tão simples para nós, né, que nós temos, né, mas algo que faz muita falta, um simples par de meia. Tá? E uma outra orientação é, não traga roupa nova, cobertor novo, porque infelizmente muitos desses em situação de rua acabam trocando por droga, bebida, né? Então traga em bom estado. Está na dúvida se está em bom estado ou não? Traga, que a gente vai fazer a triagem aqui e a gente faz o remanejamento se necessário. Amém? Então, irmãos, como vocês estão vendo, a nossa igreja está ativa, está viva, está trabalhando, o que é mais importante, está servindo ao Senhor, está servindo o próximo, que é para isso que nós estamos aqui. Primeiro, para glorificar nosso Deus, que é digno de toda honra e glória, e servirmos uns aos outros. E uma forma, irmãos, que nós temos como servir a Deus é através dos nossos dízimos e ofertas. Eu gostaria de pedir que você separasse aí o seu dízimo e a sua oferta, para que nós pudéssemos ofertar aqui na casa de Deus. Amém? E, irmãos, eu gostaria de trazer como versículo para nós, né, durante esse momento de oferta, né, um versículo que eu tenho certeza que... São dois versículos na realidade. Um eu tenho certeza que você já ouviu, né? O outro, eu acredito que não. Que está lá em Filipenses 4, 12 e 13. Filipenses 4, 12 e 13. Diz assim: sei o que é passar necessidade, e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Irmãos, esse versículo, irmãos, o 13, ele é muito conhecido, muito propagado, muitas vezes tirado de fora de contexto, onde muitas vezes as pessoas usam como se fosse uma garantia de vida fácil, né? E nós sabemos, irmãos, a vida ela não é fácil para ninguém, né? Então nós precisamos, primeiramente, da graça, misericórdia e bênção de Deus nas nossas vidas. E depois, o nosso trabalho, o nosso esforço e a nossa dedicação. E quando Paulo, irmãos, proferiu isso daqui, ele estava numa situação muito dura, muito difícil, mas ele sabia o Deus em que ele cria. Então, se você está passando por um momento de luta, de dificuldade, um momento de vale na sua vida, eu estou aqui para animar a sua fé, eu estou aqui para aquecer essa brasa que está aí se esmorecendo, para que você se mantenha firme, venha junto conosco, não desanimar no momento da luta e da dificuldade. Amém? Irmãos, grandes guerreiros, eles são forjados em meio à guerra. Amém? Então, irmãos, nenhum grande guerreiro é formado em momentos de tranquilidade, em momentos de paz. Então, por isso que Deus muitas vezes permite situações em nossas vidas para que nós venhamos amadurecer. Amém? E Ele vem e derrama sobre nós a sua bênção, derrama sobre nós a nossa prosperidade. Muitas vezes, né, nos trazendo realmente uma prosperidade, em outros momentos trazendo uma provisão. Né? Você sabe a diferença entre provisão e prosperidade? Provisão, irmãos, é aquilo que Deus simplesmente derrama sobre as nossas vidas, é aquele milagre inexplicável. Ah, Ederson, eu não tinha condição de comprar, né? Eu gosto muito desse testemunho do Sérgio e da Cátia, eles já deram esse testemunho alguma vez. Falei assim, Ederson, aos olhos humanos era impossível comprar o nosso apartamento, mas Deus trabalhou de uma tal forma, né, em que Deus abençoou eles, que eles conseguiram todo o recurso financeiro necessário para estar adquirindo um apartamento deles. Ali eles viveram a provisão de Deus. Né? E essa é a provisão, é algo inexplicado. E nós temos também a prosperidade de Deus. A prosperidade de Deus, irmãos, é quando Deus nos capacita e eu e você, de forma sábia, de forma diligente, administramos os recursos que Deus coloca em nossas mãos.
Foi assim que ele fez com Salomão. Salomão, quando estava na transição de Davi para Salomão, qual foi o pedido de Salomão? Senhor, me dê sabedoria para guiar o teu povo. E aí Deus falou assim, olha, já que você me pediu isso, eu vou te dar muito além disso. Eu vou te dar também muitas riquezas. Então, irmão, dinheiro, ele é meio, ele não é fim. Dinheiro é um excelente trabalhador, mas é um péssimo chefe. Então não tenha o dinheiro como senhor da sua vida. Amém? Quando nós dizimamos e ofertamos, isso demonstra que a nossa confiança não está no dinheiro, não está no nosso trabalho, não está lá na nossa aposentadoria, no comércio, não importa de onde vem a origem desse dinheiro para você. Nossa confiança não está aí, a nossa confiança está que Deus, segundo a sua riqueza, irá abençoar a tua vida. Amém? Então, irmão, separe seu dízimo, sua oferta, segure-o, se coloque de pé e vamos orar. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, nós iremos, meu Pai, ofertar, meu Pai, dizimar, Senhor, na tua casa, Senhor, neste momento. Senhor, eu clamo a Ti, Senhor, e peço, meu Pai, derrama, meu Pai, sobre a Tua igreja, Senhor, a Tua bênção, Senhor. Que nós possamos, meu Pai, ter a consciência, meu Pai, de tudo aquilo que o Senhor tem feito sobre as nossas vidas. Senhor, há momentos, Senhor, que nós precisamos, Senhor, da Tua provisão. E eu clamo a Ti, meu Pai, se alguém aqui necessita de provisão, venha, Senhor, com a Tua provisão, meu Pai, de forma única e sobrenatural. Também peço, meu Pai, que o Senhor derrame sobre o Teu povo, meu Pai, o dom, Senhor, de adquirir riquezas, meu Pai. Que nós possamos, meu Pai, administrar bem, Senhor, cada recurso que o Senhor coloque nas nossas mãos, meu Pai, para que nós possamos, Senhor, multiplicar os mesmos, Senhor. Esse é meu pedido, Senhor. Esse é o meu clamor a Ti, meu Pai. E que jamais, Senhor, suba ao nosso coração, meu Pai. Pois nós sabemos, meu Pai, que muitos, meu Pai, acabam se perdendo, meu Pai, quando são, meu Pai, abençoados financeiramente, Senhor. Mas nós, Senhor, seremos fiéis, meu Pai, no pouco e no muito, Senhor. Eu declaro isso sobre a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Irmãos, pode vir deixar a sua oferta, seus dízimos. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, como é de conhecimento da maioria, né? Nesse mês nós estamos trabalhando às quintas-feiras, né? A passagem lá de Romanos 12, 6, 8, né? Que é acerca, irmãos, de dons, né? E nós já tivemos algumas ministrações, né? E hoje nós teremos também uma ministração de um tema extremamente importante. E sinceramente, irmãos, eu não teria pessoa melhor na igreja para ministrar sobre esse tema, que é servir e misericórdia, que é a nossa irmã Tatiane, por favor. Tati, nossa querida Tati, estava do Paulo. Aleluia. Aleluia. Irmãos, a Tati está aqui congregando conosco há bastante tempo, ela, a sua família, né, sempre aí disponível no reino de Deus, né, se coloca na brecha, né, como a gente costuma falar no nosso crentez, né? Ela se colocou na brecha e Deus vem usando grandemente. Amém. Então peço a Ti, coloque em pé, estende a sua mão, vamos orar por ela. Amém? Senhor, meu Deus, nós estamos aqui, Senhor, na Tua casa, Senhor, onde, meu Pai? O Senhor, meu Pai, nos direcionou, meu Pai, para, meu Pai, entregarmos, meu Pai, a Tua palavra, Senhor, na mão, Senhor, da Tua serva, meu Pai, da nossa querida irmã Tati, meu Pai. Eu clamo a Ti, Senhor, e peço, use ela grandemente, meu Pai, pois ela se preparou, ela estudou, ela orou, meu Pai, ela separou tempo, meu Pai, de meditação na Tua palavra, Senhor. Que ela seja, meu Pai, um vaso, meu Pai, na Tua mão, Senhor, que a Tua palavra venha, meu Pai, encontrar terra fértil, meu Pai, em nossos corações, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. Aplauda ao Senhor. Boa noite. A paz esteja com todos. Amém. Pode sentar. Para você que está em casa, boa noite. Que Deus abençoe a sua vida. Onde você estiver, que o Senhor venha falar no seu coração. Amém. Irmãos, eu confesso que quando o Ederson me convidou, claro, eu tremi primeiro. Mas eu aceitei, né? Porque eu já fugi bastante desse trabalho, né, de pregar. Eu sempre fugi,
porque eu sou um pouco tímida, né? Eu gosto de falar nos bastidores, mas na frente de todos eu sou um pouco tímida. Mas eu confesso que quando eu vi o tema, eu fiquei muito feliz, porque é um tema que eu gosto bastante, um tema que eu tenho procurado assim, me dedicar, né? Que é servir e misericórdia. Espero que essa noite não seja eu falando, mas que seja o Espírito Santo falando ao coração de cada um de vocês. Amém? Então, como ele falou, estamos estudando aí baseados em Romanos 12, de 6 a 8. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês para a gente ler. Amém? Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção de sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que faça assim. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, faça com alegria. Amém? Então, todos nós temos dons e talentos que Deus já nos presenteou, né? Só que esses dons e talentos não é para a gente usar só para nosso benefício. Nós temos que usar no reino. Amém? Temos que usar com os nossos irmãos. Eu gostaria também que vocês aproveitassem que está em Romanos e abrissem lá no 10. É 12, 10. Romanos 12, 10. Está pertinho aí. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros, mais do que a vocês. Então, esse texto tem nos ensinado que nós precisamos dar honra mais aos outros do que a nós mesmos, né? Totalmente contrário do que a gente aprende, né, no mundo lá fora. No mundo lá fora a gente aprende que primeiro eu, em primeiro lugar eu, sempre eu, né? Então a gente está lá no mundo correndo atrás buscando para quem? Para mim. Sempre para mim. Mas o reino de Deus nos ensina que não é bem assim, né? Que nós temos que seguir o exemplo que Jesus nos deu, né? Jesus era o principal, né, que fazia isso. Ele sempre procurava honrar as pessoas, sempre procurava estar disponível para as pessoas, né? E todo crente, ele é um ministro. Esse conceito fundamental da base de ministério ou serviço, esse é o conceito fundamental, né? Todo crente é um ministro de Deus. Então, esse propósito ele foi revelado por Deus por meio do grande mandamento, o qual ensina que amar o próximo não é uma escolha. Amar ao próximo é um dever. Esse é o principal, né? Ame seu próximo como a si mesmo, como diz lá em Mateus 22, 39. Então, Deus nos ensina, Jesus nos ensinou o tempo todo que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. Você se ama? A gente sempre se ama, né? Quem falar que não se ama está mentindo. Então, se você se ama, você tem que amar o próximo assim como você se ama. Então, você tem que amar ele tanto quanto você. Então, se eu amo meu irmão, eu ajudo meu irmão. Eu estendo a mão para o meu irmão. Aí, em Efésios 2,10 diz assim: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Eu não vou pedir para vocês abrir para não estender muito, tá? Então eu vou ler só alguns com vocês e os outros eu vou falando aqui. E vocês podem anotar e ler em casa, tá bom? Então, aqui Deus fala que somos criação de Deus para fazermos boas obras, né? Essas boas obras são o quê? Mais nada do que servir, né? É o serviço. O que essa base visa gerar na igreja é o coração de servo. Todos nós que somos discípulos de Jesus precisamos ter esse coração de servo, né? Precisamos servir ao nosso irmão, precisamos servir ao nosso rei. Amém? E é preciso que a gente esteja atento, né, às necessidades das pessoas ao nosso redor, né? Identificando como e quando podemos ajudar. Sempre precisamos, sempre tem pessoas precisando da nossa ajuda. Seja uma oração, seja uma doação, seja uma boa ação, até atravessar uma rua.
Então, são N coisas, né? Então, eu sempre que eu estou na rua, assim, eu sempre estou olhando, sempre estou atenta para ver o que eu posso fazer, o que eu posso ajudar meu irmão, né? Esse é o coração de servo. A gente ainda está bem longe de ser como Jesus, né? Jesus, ele, o tempo todo, ele dava esses exemplos para a gente, né? E a gente ainda faz muito pouco, muito pouco. E sempre que você serve alguém, de alguma forma, está, na verdade, servindo a Deus. Isso você pode ler lá em Colossenses 3, do 23 ao 24. Eu vou ler aqui, tá bom? Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo Senhor que vocês estão servindo. Então, quando você faz algo para alguém, é o Senhor que você está servindo, né? Como vocês sabem, a gente sempre faz o ministério de rua, né? Sempre faz o trabalho de rua, e muitas vezes eu sou criticada, né? A maioria das vezes sou elogiada, mas a maioria das vezes, algumas vezes eu sou criticada. Ah, mas você vai ajudar essas pessoas? Eles que escolheram estar lá. Ah, você vai dar roupa para eles? Eles vão jogar no lixo. Mas você tem que olhar para a pessoa com os olhos que Jesus olharia para ela, né? Então, como Jesus olharia para ela? Ah, deixa para lá, ela que não quer. Não é assim. Então, nós não estamos aqui para julgar. Nós estamos aqui para ajudar o nosso irmão. Amém? Todos eles, mesmo estando na rua, são filhos amados de Deus. Amém? Então Deus ama ele tanto quanto eu, quanto você. Deus não faz acepção de pessoas. Se ele está lá naquele caminho, é um período que ele está passando. Mas Deus está ali no controle. E Deus espera de nós que nós estejamos ali para ajudar. Né? Então, quando a pessoa fala isso para mim, eu falo assim, olha, pode até ser que a pessoa vai jogar fora, que a pessoa não queira, ou que a pessoa vai vender, não sei. Mas eu não estou aqui para julgar, eu estou aqui para ajudar. Estou aqui para abençoar. Amém? E nessa igreja, graças a Deus, as pessoas são muito generosas. Né? Esse trabalho é totalmente voluntário, esse trabalho que a gente faz na rua. Toda vez que eu coloco uma lista lá, a gente tem um grupo, né, de pessoas que ajudam. Toda vez que eu coloco lá a lista do que a gente está precisando, é tão rápido que as pessoas começam a doar, que tem gente que não consegue doar porque rapidinho já doa tudo. Tem vezes que eu resolvo fazer, vamos fazer uma ação de emergência, vai fazer muito frio, vamos fazer uma ação de emergência. Às vezes eu falo, não vou colocar nada lá, eu vou comprar as coisas e vou fazer. Aí depois eu penso, né? Acho que o Espírito Santo me cobra, né? Não, mas as pessoas gostam de ajudar, elas querem ajudar. Então, eu vou lá, coloco a lista e é a mesma coisa. Rapidamente, todo mundo se mobiliza, faz um pouquinho e ajuda. Né? Eu, sozinha, não consigo fazer nada. Mas, graças ao apoio de todos aqui da igreja, tem sido uma bênção esse trabalho. Amém? Se não fossem as mulheres que fossem lá para a cozinha fazer as comidas, não teria como eu fazer isso. Porque eu chego à noite, como que eu ia fazer? Se não fossem as pessoas que vão para a rua para servir, também não conseguiria. Sozinha eu não consigo fazer. Né? Mas aqui, graças a Deus, temos bastante pessoas que se propõem a ajudar. Né? Seja com doação, seja com a mão de obra, seja no servir, seja em levar uma palavra. E a gente vai para a rua, a gente é tão abençoado, tão abençoado. Tem vezes que na primeira pessoa que a gente aborda, a gente fala, já valeu a pena. Porque a pessoa fala, hoje eu ia tirar minha vida. Já teve vez a gente encontrar a primeira pessoa e ela falar isso. Hoje eu ia tirar minha vida, mas como vocês vieram aqui, eu ouvi de Jesus, eu não vou tirar. É tão gratificante que não tem palavras. Tem dia que eu chego em casa e nem durmo, porque a gente chega tarde e tudo, mas tem dia que eu passo a noite em claro, para lá e para cá, só pensando no que Deus fez, porque Deus faz tantas coisas, muitas maravilhas. As pessoas são tão gratas. E ao contrário do que as pessoas pensam, né, as pessoas acham que vai chegar lá, a pessoa vai estar drogada, a pessoa vai agredir. Ao contrário do que a gente pensa, a gente é muito bem recebido, muito mesmo. Quando a gente chega, eles falam, chegaram os profetas de Deus, os anjos enviados por Deus para nos ajudar. É muito gratificante, gente. Só vocês participando que vocês vão ter noção do que eu estou falando.
Porque eu sempre tive vontade e tinha medo de participar, né? Tinha medo porque eu falava, não vou pra rua não, eu tenho medo, né? Eu tenho medo do que eles vão fazer. Mas, gente, é tão gratificante. Então, eu incentivo você que nunca foi, que vá, porque é muito bom. Amém? Se eu começar a falar, eu não paro mais, aí eu vou fugir da palavra. Então, servir é um chamado, não é um chamado só para alguns, né? Todo cristão é chamado para servir, né? Esse é um dom que todo cristão tem. Então, todos nós precisamos servir, e servir de coração, porque Deus está olhando o quê? A intenção do coração. Deus ele não está olhando o que você está fazendo, Ele está olhando qual a intenção do seu coração, né? Então, a motivação do seu coração é fundamental, porque não adianta eu ir lá só para, eu vou lá porque as pessoas vão aplaudir, ou que as pessoas vão falar. Eu prefiro até que não, eu só tiro fotos, só posto para incentivar outras pessoas e para mostrar que o que vocês doaram está sendo bem utilizado. Mas eu gosto mesmo de ser mais anônimo, porque a gente não está fazendo nada para ser aplaudido, para ser elogiado. Amém? Estamos fazendo para o Senhor. Amém? Aleluia. Então nós precisamos reconhecer que servir é contrário à nossa inclinação natural. A gente está acostumado a ser servido, né? Eu vou numa festa, eu quero o quê? Ser servido. Eu vou na igreja, eu quero ser servido. Isso está errado, né? Não foi para isso que Deus nos chamou. Você foi servido no tempo que você não conhecia Jesus. Agora que você já conhece Jesus, você está aqui para servir. Então nós somos impulsionados, né? O mundo nos impulsiona a ser servidos, né? E não a servir. Mas servir deve ser uma resposta natural ao grande amor de Cristo. É por isso que eu sirvo. Cristo me amou primeiro. Quando eu vim para cá, eu fui servida. Estou aqui há 22 anos, vai fazer 22 anos em dezembro. E eu cheguei aqui e fui servida. Por causa de alguém que trabalhou, que fez algo, eu conheci a Jesus. Então, nada mais justo do que eu responder esse amor de Jesus e servir também, né? Então, nós não devemos esperar reconhecimento, mas fazer por amor. Amém? Então, às vezes a gente pensa assim, estou procurando uma igreja que atenda às minhas expectativas. Que tenha um ministério X, que ensine isso, que ensine aquilo. E não, a gente não está pensando, muitas pessoas que já passaram por aqui pensavam assim, eu estou aqui porque eu quero ser servido, eu quero que o ministério faça isso por mim, né? E não pensa no que eu posso fazer para melhorar, amém? Então assim, se falta algo, vamos lá, vamos correr atrás, vamos colocar em prática. Né? A gente está querendo implantar várias coisas na igreja, sonhos, projetos, a gente tem vários. A igreja continua em movimento, nunca parou, nem a pandemia parou, né? É isso que Jesus espera de nós. Então, assim, a gente tem projetos, tem sonhos, quer fazer coisas, mas precisa do quê? De pessoas. E pessoas para ajudar são poucas. A gente tem um número bom, mas poderia ser melhor. Né? Então, por exemplo, tem alguma coisa aqui que eu sei que eu posso servir, mas que não tem nessa igreja. Então, vamos se juntar, vamos fazer algo, vamos mudar, vamos trazer ideias. Né? Não só falar, olha, falta isso, falta aquilo, ou falta aquilo outro. Né? Então, se eu sei que está faltando algo, vamos trabalhar para que isso aconteça. Amém? Depende de cada um de nós, não depende só de mim, ou só do pastor, ou só dos líderes. Não, cada um de nós somos um ministro. Então, cada um de nós podemos fazer algo para melhorar. Cada um de nós temos dons e talentos que Deus colocou. Né? Por exemplo, uma pessoa que é eletricista, por exemplo. Deus deu esse dom para ela, deu esse talento, ela trabalha com isso, mas na igreja pode ter um ventilador queimado. Quantas vezes esse ventilador fica queimado? Ninguém vem arrumar. Precisa pagar para alguém arrumar. Use o seu dom, use o seu talento. Né? Eu posso ajudar a limpar. Não é feio, não é, como se diz, não é menosprezado quem faz o serviço que precisa, né? De limpeza. Né? Então a gente acha que quem faz ali, coitado, né? É uma pessoa que está precisando. Não, gente. Cada um de nós podemos fazer algo.
né? Use o seu dom, use o seu talento. Se você tem algum dom, alguma coisa que você sabe que pode fazer para melhorar o reino, vem, vamos somar, vamos fazer, vamos trabalhar. Tem muita coisa para ser feita. Amém? Em Mateus 20, Jesus nos ensinou que no reino de Deus, o maior é aquele que serve. Que exemplo, né? Tem exemplo maior do que Jesus? Né? Eu vou ler com vocês. Mateus 20, 28. Abram suas Bíblias, por favor. Nesse versículo, Jesus ele quebrou um paradigma, né? Pode ler? Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Mais para frente aí, né, em João 13, Jesus ele reuniu, quando ele reunia para a Santa Ceia, ele deu o maior ensinamento de servir, né? Que era lavando os pés dos discípulos. Se você for olhar lá, ninguém queria fazer, era um trabalho que ninguém queria fazer. É igual aqui, ninguém quer limpar a igreja. Tem a igreja para limpar, mas ninguém quer fazer. Acha que é menos, né? Então lá tinha essa briga, né? Ninguém queria lavar os pés, ninguém queria fazer. E Jesus pegou a toalha, colocou na cintura, foi lavando os pés dos discípulos e foi secando com a toalha que estava na sua cintura. Então aí ele deu o maior exemplo de servo, de servir, né? Então foi assim que ele ensinou que maior é aquele que serve. Então enquanto a gente fica esperando receber de Deus, né, a gente fica só esperando, ai Deus me abençoa, Deus me dá, Deus me dá, Deus me dá, o número de pessoas que necessitam encontrar Jesus e que estão se perdendo, estão sofrendo, é muito grande. Tem muitas pessoas morrendo, muitas pessoas sofrendo, sem conhecer Jesus. Então, ao invés de ficar se preocupando apenas com a gente mesmo, né? Só pedindo para Deus, Deus me abençoa, Deus me dá uma casa, Deus me dá um carro, Deus me dá isso, Deus me dá aquilo, me dá um emprego. Não, vamos servir o nosso irmão, vamos ajudar quem precisa, vamos orar por quem precisa. Gente, a oração é de graça, né? Quantas pessoas por aí estão morrendo? Nós estamos num país livre. Nós temos um país livre aqui. Estamos num país livre. Por aí, pregar o Evangelho ou ler uma Bíblia, pessoas estão morrendo por isso. Né? A gente teve no mês passado as 6 horas de oração, e aí o meu tema foi o quê? Missões. E aí eu trouxe uma lista de dos 50 piores países assim, de perseguição aos cristãos. 50. Tem muito mais, mas eu trouxe uma lista com 50, que são os piores, os mais perseguidos. Pessoas estão morrendo, enquanto eu e você estamos acomodados, sem fazer nada. Às vezes nenhuma oração a gente faz, não é verdade? Então, quando eu fui preparar essa palavra, eu tinha tanta coisa para falar, tanta coisa, o Espírito Santo foi me dando tanta coisa, que para resumir foi bem difícil. Foi bem difícil mesmo, porque servir inclui muita coisa, muita, muita. E o que nós estamos fazendo? Estamos servindo a Deus? Será que nós temos um coração de servo? Então a gente precisa refletir e ver o que a gente precisa melhorar. A gente tem que parar de só pedir e abençoar outras pessoas. Amém? Em Lucas 10 diz que é preciso suplicar ao Pai, como Jesus fez, que envie operários para a sua obra. Lucas 10, né, é bem conhecido esse texto. Jesus suplicava para que Deus mandasse trabalhadores. Por quê? Como sempre, falta trabalhadores. Mas a gente precisa abrir nossos ouvidos e escutar a voz de Deus. Deus está nos chamando. Que Deus venha abrir que você venha abrir seu coração e que Deus venha te levantar. Porque Deus chama cada um de nós para levar a sua palavra, né? Muitas vidas estão sendo perdidas e nós estamos aqui. Todos nós já conhecemos a Jesus. Todos nós temos um testemunho para contar. Talvez você não tenha recurso financeiro para ajudar, mas você pode orar. Talvez você não possa chegar lá no outro país, mas a sua oração pode chegar. Amém? Então, o seguidor de Jesus maduro deixa de perguntar: quem irá atender as minhas necessidades? E começa a perguntar:
o que eu posso fazer para suprir as necessidades da minha igreja, do meu próximo, do meu vizinho, do meu colega do trabalho, da minha escola, não é verdade? Então, que a gente tenha que a gente venha refletir nisso, que a gente tenha essa percepção, que nós devemos parar de falar para quem vai fazer por mim, e que nós possamos nos levantar e fazer pelo outro. Amém? Tem muitas pessoas precisando da nossa ajuda, da nossa oração, de uma palavra. Às vezes uma palavra muda toda a história de uma pessoa. Igual quando a gente vai para a rua e fala, e a pessoa fala, eu ia me matar. Como aconteceu com a gente já algumas vezes. A pessoa fala, eu ia me matar, mas não vou mais, porque vocês chegaram até mim e trouxeram a palavra de Deus. Então, às vezes, uma palavra pode salvar uma vida. Amém? O pastor Rick Warren, lá no livro Uma Vida com Propósitos, diz assim: o verdadeiro servo não tenta usar Deus para propósitos próprios. Deixa que Deus os use para os propósitos dele. Então, que nós venhamos deixar que Deus nos use para o seu propósito. E não que a gente queira usar Deus para nossos propósitos. Quando a gente vai e faz, Deus vai fazer por nós. Enquanto eu trabalho em prol de outras pessoas, Deus está trabalhando na minha causa. Amém? Eu tive períodos aí que eu passei por bastante dificuldades com meu filho, quando ele era adolescente, né? Então eu passava as noites, e claro, quem me conhece sabe, e clamando a Deus, Deus guarda ele, porque ele saía e não voltava no outro dia, e eu ficava preocupada. E aí eu comecei a parar de me preocupar tanto. Lógico, a gente se preocupa, mas coloquei na mão de Deus e ia fazer o trabalho de Deus. Às vezes eu tinha que fazer a obra de Deus e ele não estava em casa. Eu ia fazer uma célula, às vezes ele não estava em casa. Aquele meu coração apertado, assim. Mas aí eu colocava na mão de Deus, falava, Deus, cuida dele para mim. E ia fazer a obra de Deus. Até o momento que Deus trouxe ele de volta. Amém? E hoje, glória a Deus, ele está nos caminhos do Senhor. Ele está trabalhando, ele estudou, ele parou de ficar nesse mundo, nessa vida. Agora está namorando, um dia logo vai casar. Em nome de Jesus. Mas Deus preparou tudo. Por quê? Porque eu descansei no Senhor. Eu coloquei nas mãos dele e fui trabalhar, fui para a obra. Então, enquanto eu me prendia, eu não posso sair porque ele não está em casa, eu tenho que ver que hora ele vai chegar, eu tenho que ficar aqui, eu tenho que orar, eu tenho que ligar para ele. Enquanto eu ficava nessa, nada fluía, era só pior, era só ladeira abaixo, nada melhorava. Quando eu coloquei nas mãos do Senhor, coloquei de verdade, foi difícil entregar, eu colocava na mão dele e tirava todo dia, né? Deus, olha meu filho, e tirava de volta, não, eu vou olhar, era assim. Mas quando eu confiei e coloquei nas mãos de Deus e fui para a obra, fui trabalhar na obra de Deus, Deus deu solução. Entendeu? Porque às vezes Deus quer trabalhar, mas a gente que não permite. Certo? Então às vezes aquele vizinho que é briguento, que te irrita, ou aquele vizinho que fica com o som alto, você fica só reclamando, e fala, Deus, já entreguei nas suas mãos. E não entregou coisa nenhuma, porque você continua reclamando, Deus vai agir. Amém? Então Deus age quando a gente se levanta para trabalhar em prol do reino de Deus. Deus age na nossa vida. Aquilo que estava difícil para a gente, que a gente estava levando aquilo nas costas, sozinho, chorando, com dificuldade, quando eu entrego e eu vou fazer o trabalho, fazer a obra de Deus, Deus cuida para nós. Amém? Então, isso não estava na programação, então Deus está falando com alguém. Amém? Que o Espírito Santo venha mesmo falar aquilo que precisa ser falado nessa noite. Amém? Em Gálatas 5,13 diz assim: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Então, Deus nos deu liberdade, mas nós não precisamos usar isso para fazer as nossas vontades. Vamos fazer a vontade do Senhor e servir com amor, que é isso que está falando nesse versículo, né? Eu gostaria que vocês abrissem aí Lucas 6:36.
Acho que eu tô falando demais pro meu tamanho, hein? Pra quem tá nervoso, tá falando até demais. Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Misericordioso é aquele que tem ou revela misericórdia. Segundo o Pai Google, é aquele que tem ou revela misericórdia. É bondoso, piedoso, caridoso. Então, Jesus nos ensina a ser misericordiosos. Essa palavra misericórdia aparece 244 vezes na Bíblia. Por quê? Porque Deus é misericordioso. Deus mandou o Filho dele para nós. Isso não foi misericórdia? Por um povo pecador, um povo que não estava nem aí para Deus. Deus mandou quem? O seu Filho por nós. Tem maior prova de misericórdia do que isso? Em 2 Coríntios 1, de 3 a 4, diz assim: Bendito seja Deus Pai e nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Então aqui mais uma vez Deus, Ele está falando para a gente servir com misericórdia, né? Então tem pessoas que têm muito mais o dom de misericórdia do que outros, né? Se nós formos seguir o exemplo de Jesus, todos nós seremos misericordiosos. Mas tem pessoas que têm esse dom, né? Uma pessoa que eu gostaria de destacar, que é meu exemplo, a Nete. A Nete é meu exemplo quanto a isso. Ela é uma pessoa totalmente misericordiosa, né? Ela ajuda qualquer pessoa, nunca vi, assim, eu me aproximei dela e eu, assim, cada vez que eu escuto uma história, eu falo, meu Deus, como eu tô longe disso, né? Eu tenho o dom de misericórdia também, mas assim, eu ainda preciso aprender muito, preciso dedicar muito mais. Se ela precisar tirar a roupa do corpo e dar para a pessoa, ela tira e dá a roupa do corpo. Glória a Deus pela sua vida, Nete. Nete é uma bênção, irmãos. E assim, eu tenho aprendido muito com ela, muito mesmo, porque passa uma pessoa no portão dela, geralmente a gente se esconde, né? Olha pela cortina assim, né? Se esconde. Ah, não vou atender, não. Não é assim? A Nete não é assim. A Nete, se deixar, ela põe dentro de casa. Nete é uma bênção. Então, assim, eu tenho aprendido muito com ela, e às vezes eu penso, o que será que a Nete faria nesse caso? O que será que Jesus faria? Eu vejo muito Jesus nela, porque ela é desse jeito. Passa uma pessoa lá, ela dá comida, ela dá roupa, ela pega o endereço, ela vai atrás da pessoa. Ela é uma bênção. Glória a Deus, Nete, pela sua vida. Então, que nós também sejamos desse jeito, né? Porque é isso que Jesus espera de nós. Né? As pessoas estão padecendo, precisando da nossa ajuda, e muitas vezes a gente faz o quê? Finge que está com fone, não está escutando, né? Assim, no trem eu vejo as pessoas passando, falando, eu fico quase chorando já, né? Eu fico disfarçando, mas tem gente que bota o fone, tem gente que finge que está dormindo, e às vezes a pessoa está mesmo, né? Tá mesmo precisando de ajuda, né? Então que nós sejamos mais misericordiosos, é o que o mundo está precisando. Amém? Jeremias, ele descreve assim em Lamentações 3, do 22 ao 23. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Amém? Então, embora o pecado tenha nos separado de Deus, e por causa das nossas transgressões estivéssemos condenados à morte eterna, o Senhor foi misericordioso conosco. Né? O Senhor teve misericórdia e enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar. Será que algum de vocês aqui enviaria seu filho para morrer no lugar de alguém? Ninguém faria isso. Né? Mas Deus fez isso, né, com seu Filho Jesus. Então Deus, Ele derrama esse amor sobre nós. Então quem tem esse dom, olha para as pessoas com o olhar de amor e de misericórdia. Ele sente aquilo que a pessoa sente. Então se coloca no lugar da pessoa, né, Nete? É solidário com as pessoas e se coloca no lugar e tem empatia pelas pessoas. O que o mundo mais precisa hoje é isso. Porque hoje em dia, não, é primeiro eu. Ah, vamos comer, primeiro eu. Vamos entrar no ônibus, primeiro eu. É assim, vamos sentar, primeiro eu. Sempre assim. Infelizmente, o mundo está caminhando para
para esse lado. Mas nós, que somos filhos de Deus, precisamos ser diferentes. Não podemos ser igual às pessoas no mundo estão fazendo. Então, que hoje nós possamos refletir, né, quanto a isso e sermos diferentes. Precisamos ser diferentes. Deus, ele espera isso de nós, né? E muitas vezes uma pessoa que tem esse dom de misericórdia não é compreendida pelas pessoas, né? Eu muitas vezes fui incompreendida, né? Ai, você está ajudando aquela pessoa de novo, mas ela está fazendo isso, isso, isso. Tá bom, o problema dela é ela com Deus. A minha parte eu vou fazer. Entendeu? A pessoa te pediu dinheiro, você sabe que ela não vai te pagar, então, não vou dar não. Se você tem, use o seu recurso para abençoar. Fiz isso muitas vezes e fui criticada. Mas se a gente for pensar com o pensamento humano, a gente não ajuda. Não ajuda mesmo. Mas a gente tem que olhar com olhos de amor. Com olhos de amor. Você já imaginou uma pessoa falar assim, eu estou endividada, eu preciso de um dinheiro para fazer isso, isso, isso. Me ajuda, e você está com o dinheiro lá guardadinho. Ah, eu não vou ajudar não, você tem que trabalhar, você tem que não sei o quê. Aí a pessoa vai lá e se mata. E aí? Tem um cliente de onde eu trabalho, que quando entrou a pandemia ele se matou. Ele se matou, e agora? E a família dele? E ele foi para onde? Ele se matou. Então, de repente, se alguém tivesse ajudado ele, talvez teria sido diferente. Então, a gente não pode olhar para as pessoas só com os olhos humanos, né? Tipo, só criticando. A gente não é juiz. Juiz é Deus. Façamos a nossa parte. Amém? Vocês estão muito sérios. Em Atos 20, 35, estou finalizando já, tá, pessoal? Em Atos 20, 35, diz assim: em tudo o que fiz, mostrei-lhes que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: a maior felicidade em dar do que em receber. E é verdade, gente. É muito mais felicidade você ajudar do que você ser ajudado. Quando eu dou um presente, eu amo dar presentes. Então, quando eu dou um presente, eu fico muito mais feliz do que quando eu ganho. As pessoas, muita gente não entende, né? Mas eu fico muito mais feliz. Então, quando eu ajudo alguém, quando a gente vai para a rua, a gente ajuda, a gente fica numa alegria tão grande, tão imensa, mesmo vendo aquela dificuldade, que não tem preço. Né? E a gente, talvez a gente está sendo mais abençoado do que eles. Amém? E Paulo, ele foi um grande exemplo de servir e de misericórdia. Dedicou a vida dele em favor do reino. Quando Jesus morreu, os discípulos, eles correram para pregar o evangelho. Por quê? Porque Jesus já tinha falado tudo para eles, né? Aí eles foram entender. E Paulo, ele viveu a vida dele em função do evangelho de Deus. Será que nós somos assim, como Paulo? Deveríamos, né? Mas a gente está bem longe de ser o que Paulo foi. Amém? Então, que Deus possa ver em você um coração de servo. Em mim, em você, cada um de nós. Estou quase partindo para o final já. O pastor Rick Warren, em Uma Vida com Propósitos também, disse assim: se não sinto amor pelos outros, nem desejo de ajudar as pessoas, e me preocupo somente com as minhas necessidades, devo questionar se Cristo está realmente em minha vida. Se eu não sinto amor por ninguém, se Cristo é amor, eu não amo meu irmão, será que Cristo está em mim? Então a gente precisa se perguntar. Para finalizar, eu gostaria que vocês meditassem nessas perguntas. O seu serviço tem a motivação correta? Você está servindo para agradar a Deus ou para agradar os homens? Ou para se aparecer? Ou para mostrar o que você está fazendo? Você tem um coração de servo? Estou deixando de fazer as minhas vontades para fazer a vontade do Senhor? Muitas vezes está aquele frio, a gente nem quer ir para a rua, né? Sim, se você for ver pelo pensamento humano, não, melhor ficar em casa, está muito frio. Mas e se eu não fosse? E se a pessoa se matasse? E se a pessoa morresse de frio? Então, é uma coisa para a gente refletir. Né? Então, muitas vezes, deixar de fazer a minha vontade e fazer a vontade de Deus. O que eu posso fazer para atender as necessidades da igreja e de pessoas ao meu redor? Então, que você reflita nessa noite
Se você tem feito isso, glória a Deus pela sua vida. Mas se você não tem feito, que Deus venha tocar no seu coração e que você saia daqui transformado. Amém? Então a gente tem muitas áreas na igreja para trabalhar. Então uma pessoa que falar para mim, não tenho oportunidade de trabalhar nessa igreja, meu irmão, o que mais tem aqui é serviço. Se você não estiver se achando, fala comigo, eu te ajudo. O Ederson ajuda. Tem um monte de gente para te ajudar. Serviço é o que não falta. Amém? Então que você nessa noite se levante e venha trabalhar para o Senhor. E que você olhe para as pessoas com misericórdia. Amém? Glória a Deus pela vida de cada um de vocês, guerreiros de Deus que estão aqui nessa noite. Eu agradeço a oportunidade. Falei mais do que eu pensei que ia falar, mesmo com o nervosismo. Mas que Deus venha tocar no seu coração e que você realmente saia daqui transformado. Amém? Eu gostaria que vocês se levantassem e viessem aqui para frente para a gente orar. E você que está em casa, que o Senhor venha abençoar a sua vida, que Deus tenha falado ao seu coração. E que você realmente venha se levantar para trabalhar para o Senhor. E olhe para o seu irmão com um olhar de misericórdia. Amém? Deus abençoe vocês.